Vou começar aqui com o nosso primeiro momento, um momento muito importante. Eu me sinto honrada hoje de receber uma pessoa ilustre. Eu recebo o ilustríssimo vice-governador de São Paulo. Olha, eu ia falar já o nome dele, mas eu tô impactada porque eu o considero também um voluntário de amor exigente, porque ele também levanta essa bandeira, assim como eu. Me sinto lisonjeada de ter Amor Exigente toda segunda-feira aqui no nosso Vida Melhor, porque falar do combate às drogas, falar de dependência química, eu acho que é uma necessidade urgente e não é para quem tem problema com dependência química, mas é para qualquer pessoa que é humana, no sentido completo da palavra, tá bom? Mas eu recebo, excelentíssimo Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, Miguel Tortorelli. Sejam bem-vindos e obrigada pela presença. Muito Bem, Cláudio. obrigada, muito bom recebê-los. Estamos... Gente, segunda-feira e a gente já traz aí assunto que de repente pode dar um pouco de luz, de esperança. Isso para mim é muito gratificante. Primeiro, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu tenho acompanhado de perto e, sobretudo, o trabalho no combate à dependência química. Olha, Cláudio, primeiro te agradecer, né? Cumprimentar todos que estão nos acompanhando e te agradecer. Há aproximadamente 2 anos eu vim aqui pela primeira vez. E você já se colocou à disposição para falar de um tema que aflige toda a família brasileira. A questão do uso de drogas, e é um tema que também envolve uma palavrinha que às vezes atrapalha muito, que é preconceito. Até mesmo para a gente implantar equipamentos públicos, Cláudia, para tratar desses usuários, a gente tem problemas, às vezes com a vizinhança, alguém que não quer. E aí, nosso doutor Miguel, que é o nosso professor, na verdade, sempre acompanhou a gente e abriu junto com você esse espaço. Então, eu lembro há 2 anos, depois estive aqui algumas vezes e hoje venho trazer a atualização dos números, dos dados e a transformação de tantas vidas por conta do trabalho feito pelo governador Tarcísio, à frente do governo do estado de São Paulo, que criou uma equipe que é coordenada por mim, para que a gente pudesse, de fato, criar uma política estadual sobre drogas. Imagina, o estado de São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, não tinha regulamentada uma política estadual sobre drogas. Nós começamos a fazer a regulamentação e começamos o nosso trabalho, que nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho. Eu fico feliz porque a gente só vê desgraça e, de repente, a gente acha que está no meio do caos. Existe caos? Existe, mas existe trabalho e a gente também precisa mostrar esse trabalho que tem sido feito, né? Então, vamos lá. Miguel, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço você abrir esse espaço, que é tão raro, né? É o único programa que abre espaço ao da Cláudia. O resto tem receio de abrir um espaço para falarmos sobre dependência química, sobre internações. É tão raro. E o programa da Cláudia, aqui na Rede Vida, nós tínhamos a TV Com, tá? E só, ninguém Exato. mais. Mas sabe, Miguel, eu fico pensando que esse receio, ele, infelizmente, está fundamentado em alguns pactos. E a gente tem visto que esses pactos, eles não acontecem só nos meios de comunicação, até na política, não no caso do que a gente vai falar hoje, mas a gente vê que a situação é muito triste, né? Porque a gente está falando de uma indústria que movimenta muito dinheiro. Então, a luta e o combate não é pequeno. Eu imagino quantos desafios vocês enfrentam. Mas o que tem sido feito de forma prática? Claro, eu lembro quando a gente veio aqui a primeira vez e nós contamos que estávamos abrindo o hub de cuidado com crack e outras drogas. Um equipamento público voltado a acolher aquelas pessoas do centro, principalmente da cena aberta de uso, que é como a gente chama tecnicamente, conhecida como Cracolândia. A gente não gosta de usar, né, Cláudia? A gente já falou sobre isso aqui, esse nome Cracolândia, porque associa a um parque de diversões, né? Disneylândia, outros parques de diversão. E quem está ali não está lá para se divertir, são pessoas em estado de vulnerabilidade e que precisam do apoio do Estado, da Prefeitura, das entidades como Amor Exigente, para que eles possam ter uma outra perspectiva para o seu futuro. E é isso que a gente tem feito. É um hub, não deu 2 anos ainda, ele vai completar 2 anos em abril. Imagina você que nós já fizemos 48 mil atendimentos, fica ali na Rua Prates, na frente do Parque da Luz, e 21 mil internações.
todas as internações que aconteceram voluntariamente, com convencimento. Dessas 21 mil internações, a gente tem que separar, né? Parte delas, 2/3 dessas internações, são para hospitais especializados. 1/3 dessas internações, mais ou menos 7 mil, a gente chama de acolhimento em comunidades terapêuticas, que são grandes parceiros. Praticamente triplicamos o número de vagas justamente para esses atendimentos. Imagina que em 2022, Cláudio, o ano que antes da gente assumir, do governador Tarcísio assumir, na cidade de São Paulo, 200 pessoas tinham sido encaminhadas para tratamento através ou de internação ou acolhimento em comunidade terapêutica. Criamos as casas terapêuticas, que são casas mesmo. Aliás, eu tive agora na Lapa, inaugurando o último grupo de 4 casas terapêuticas. São 28 casas terapêuticas, justamente para ser o início da porta de saída. Depois que eles fazem o ciclo ou fazendo a sua desintoxicação em hospitais ou nas casas ou nas nossas comunidades terapêuticas, esses usuários que estão em tratamento são acolhidos em casas. Ali eles têm a oportunidade de aprender a cuidar das casas novamente, né? Desde das coisas básicas do dia a dia, higiene, porque muitos deles estão associados à situação de rua, né? A grande maioria, eu diria, são associados à situação de rua. E a gente deve separar, né? Esses usuários de crack, principalmente do morador em situação de rua. E o resultado, além desses números expressivos, né, de internações e acolhimentos em comunidades terapêuticas, nós conseguimos reduzir a famosa Cracolândia, que eu chamo de cena aberta de uso, do ano passado para esse, na parte da manhã, 63%. Na parte da tarde, 51%. Então, muita gente pergunta, né? Eu, na verdade, acabo perguntando, quantas pessoas você acha que tem lá? E as pessoas imaginam 4 mil, 5 mil, já teve mesmo esse número. Hoje, na parte da manhã, não chega a 200. Graças a Deus, a gente teve uma grande redução, isso com trabalho multidisciplinar. A equipe social da Prefeitura do Estado, equipe de saúde da Prefeitura do Estado, segurança pública também do Estado e da Prefeitura, também os direitos humanos do município, todos trabalhando em conjunto. As entidades, como Amor Exigente, que tem sido um grande parceiro desde o dia 1, na verdade até antes, quando a gente elaborou este novo plano de cuidados, este acompanhamento, Cláudia, da jornada de cuidados do paciente. Então, desde que ele procura o hub, ou ele é abordado na cena de uso e convencido para se dirigir até o hub, até toda a etapa do tratamento dele, até a gente conseguir fazer o que a gente chama de porta de saída, que é dar oportunidade de emprego. Aliás, né, hoje a gente tem muitas vagas de emprego disponíveis. Por exemplo, na Associação de Supermercados, nós temos 30 mil vagas hoje, para você que está precisando de emprego. Os supermercados têm 30 mil vagas em abertas no estado de São Paulo, não conseguem preencher, né? Então, olha só. Então, a gente está cuidando deles, dando oportunidade depois, quando eles estão no estágio correto, porque se você antecipar essa saída, pode ser prejudicial para o tratamento, não é isso? Isso são encaminhados pelo nosso sistema. A Prefeitura, que tem o POT, que já é um programa da Prefeitura, que remunera com R$900 por mês para eles trabalharem em serviços da Prefeitura, e os contatos com a iniciativa privada feito pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Isso. Nunca, se você pode perguntar para qualquer servidor, seja do município ou do estado, nunca se viu tanta sinergia para atuar nesse problema que é gravíssimo quanto nesse momento. O governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes e eu coordeno pelo lado do estado e eu que faço a conexão de todas as secretarias, porque o tema é multidisciplinar e por isso o governador pediu para que eu pudesse coordenar, porque aí eu posso fazer com que todas as secretarias participem em sinergia, e aí agora o vice-prefeito também, Melo, Coronel Melo, do Ricardo Nunes, é quem tem coordenado o trabalho por parte da Prefeitura. Os trabalhos estão avançando muito, muitas vidas já foram Você salvas. falou 21 mil pessoas Isso mesmo. Conseguiram internação. Perfeito, internação ou acolhimento em comunidade terapêutica, em menos de 2 anos. E o custo disso é altíssimo, né? Sim. A gente às vezes fala de desvio de verba pública, dinheiro gasto desnecessariamente, mas vocês não param para pensar em algo desse jeito, né? Quando a gente tem alguns E ainda críticos, multidisciplinar. os críticos ideológicos, vamos chamar assim, eles falam, mas tem gente que já foi internada 3, 4, 5 vezes. E esse é um problema, e o Miguel pode dizer e confirmar que ele é o especialista. Na verdade, é difícil você encontrar alguém
que na primeira internação já consiga ter um caminho novo para ele. Inclusive, se for internado numa clínica particular, com todos os luxos, todo o acompanhamento. Então, não é uma situação comum para a pessoa despertar de todos os problemas que os levou às drogas e fazer com que ele possa passar a olhar o futuro com outro olhar. O tratamento ele vai ficar pela vida inteira, né, Miguel? É um tratamento pela vida inteira, mas ele tem essa disponibilidade. E aí hoje os críticos nos criticam dizendo, mas vocês ficam com uma porta giratória. Às vezes tem gente que foi internada 3, 4, serão internadas quantas vezes forem necessárias. Né? Miguel, sua filha, que está limpa, graças a Deus, maravilhosa há muitos anos, ela chegou a ser internada quantas vezes? 14. 14 vezes. Tive quatro involuntários. 4 voluntários. Tive um colega de trabalho recentemente que passou por 4 internações que nós acompanhamos, né? Aliás, a última foi por livre e espontânea vontade lá na Rua Prats. No Hub. Do Hub, e foi atendida e foi, né, deu tudo certo. Então, é um trabalho que realmente funciona, a gente sabe disso, mas é assim mesmo. Mudou alguma coisa no Hub? Que eu mandei lá, semana passada, eu mandei 2 pessoas e não foram atendidas ali. Houve uma mudança? Primeiro dizer em relação a vagas, né? Hoje o Hub tem disponibilidade de vagas, a nossa rede de hospitais tem disponibilidade de vagas, nossa rede de comunidade terapêutica tem disponibilidade de vagas. Quantas vagas o governo tem? Bom, em comunidades terapêuticas, são 1.500 vagas em comunidade terapêutica, 800 vagas só para coordenação do Hub. Você está falando que tem 1.500 vagas disponíveis? Disponíveis total. Hoje devemos ter... Ou já ocupadas? Não, disponíveis. Hoje, na verdade, são 1.500 disponibilizadas pelo Estado. Hoje nós devemos ter por volta de 350 vagas disponíveis. Lembrando que as comunidades recebem por aquilo que elas produzem, né? Por aqueles nossos pacientes que são atendidos ali. Nos hospitais, mesma coisa. Nós devemos ter hoje por volta de 250, 300 vagas, é o número, eu estou com o número do final de semana, por volta de 250, 300 vagas disponíveis no hospital. E sempre, só que o que é importante, Miguel, e você sabe bem disso, é que a pessoa tem que ter a característica certa para o tratamento certo. Não adianta você encaminhar para uma comunidade terapêutica alguém que precisa passar por uma desintoxicação primeiro num hospital especializado. Ou vice-versa. Você querer levar para um hospital alguém que já está no meio do caminho, que poderia ser acolhido numa comunidade terapêutica ou numa das nossas casas terapêuticas. Então a gente tem todo o cuidado. Para você ter uma ideia, a gente faz reuniões semanais. Estado e município, da saúde, do social, também da segurança pública, e uma reunião mensal que eu faço com todos os envolvidos, mostrando o resultado dos seus trabalhos, o resultado que a prefeitura tem em conjunto conosco. A gente considera tudo um único esforço hoje. Eu lembro que quando eu vim aqui, eu contei para você que eu tinha aquela impressão, e é normal, e Miguel sabe disso, se a gente juntar 3 especialistas nessa área, Cláudia, são 5 opiniões diferentes. Eu sempre digo isso. Então era importante, e essa foi a orientação do Miguel, a gente ver aquilo que era comum, o que todos entendiam que era o que a gente devia fazer. E foi assim que a gente fez. Tiramos as questões polêmicas de lado e focamos naquilo que era comum. Por isso que a gente já tem resultados expressivos, até maiores, eu vou dizer aqui, confidenciar a você, do que nós esperávamos. Nossa expectativa, de fato, era ainda menor. A gente não esperava uma redução tão grande da cena aberta de uso, esse número dessa demanda reprimida. E respondendo à pergunta do Miguel, cada dia a gente procura aprimorar o trabalho do Hub, para que a gente tenha uma boa triagem e possa encaminhar as pessoas. Não, o Hub continua com este objetivo, o foco sempre é a cena aberta de uso. Agora, cada vez mais a gente atua junto o Hub e o Complexo Prats, que é um equipamento do município, que fica ali a 800 metros e está cada dia também se aprimorando para receber e depois encaminhar para o local certo, ou comunidade terapêutica, ou aqueles que não precisam, que aí iriam para os CAPs também. Nós aqui, o nosso trabalho não é internar todos, é entender a história de cada um, oferecer um leque de cuidados e encaminhar para a direção que nós consideramos certa. Então tem que ir para o Prats ou tem que ir lá? Não,
Na verdade, espontaneamente, você pode ir para o Hub vai fazer a tua recepção. Se tiver um perfil para a gente encaminhar por pratos, a gente mesmo, é o Hub que vai encaminhar. Vai fazer esse Ele encaminhamento. não vai a pé, nós temos uma van que leva essas pessoas. Essa responsabilidade é nossa. No seu caso específico, Miguel, caso a gente tenha algum tipo de pessoa que você gostaria de encaminhar para o Hub, pode continuar a fazê-lo, que o Hub vai recebê-lo. O Hub é a grande porta de entrada. Esse é o foco, por isso que chama Hub, né? Agora, você vê, a gente está aqui com o vice-governador, Felício Ramute, com a intenção de também contaminar vocês de outros estados. A gente está falando de São Paulo, mas a guerra é mundial. Mas aí, pensando em Brasil, a situação é muito séria. E eu fico pensando nessa batalha, que é injusta, porque essa indústria da droga é uma indústria extremamente gananciosa e que está cada vez mais forte, está cada vez mais disseminada, e a gente vê coisas que aterrorizam, né? E, ao mesmo tempo, vejo o Miguel com outros, inclusive políticos envolvidos, na luta contra a aprovação da legalização das drogas, porque o ideal seria a gente cortar o mal pela raiz. Como é que vocês, como Estado de São Paulo, enxergam isso? Nós não apoiamos, né, essa liberação, né, que aconteceu das drogas. Claro que o caminho para nós é o inverso. Aliás, não só na questão das drogas, mas também na própria questão da lei, que a gente tem também reincidentes criminais, roubos, furtos, né? A gente precisa mudar essa legislação. O Código Penal brasileiro precisa ser atualizado, porque às vezes a gente prende, por exemplo, um traficante e ele sai da cadeia em 15 dias, ele está de volta. Né? Ou outras coisas que têm ligação com esse crime organizado, porque quando a gente olha para aquela região central da cidade, a gente está falando do ecossistema do crime. Envolve roubo de celular e furto de celular. E um receptador, quando você prende, ele não fica mais, ele nem fica preso. Ele vai para a delegacia, fazem os autos dele e aí, logo em seguida, ele sai. Tudo isso está envolvido. Os ferro-velhos na região central, ali, eles são receptadores, já foi comprovado pelo GAECO, de materiais roubados, trocando às vezes por pinga, corote. Eles pagavam ou em corote ou em drogas. Então, a gente tem todo um ecossistema. Por isso que a segurança pública é importantíssima. E, claro, a nossa postura, eu já fiz declarações em relação a isso, nós somos contra essa flexibilização em relação ao porte, principalmente de maconha, né? Nós fomos contra, mas é uma lei, na verdade foi uma análise ali do STF e, claro, a gente tem que, como agentes públicos, a gente tem que adaptar a nossa forma de atuação para aquilo que a lei determina. Mas isso não tirou também a nossa energia de continuar esse trabalho com muita ênfase, principalmente ali na nossa cena aberta de uso. Mas nós estamos lutando para isso. Já passou no Senado, né? E agora está lá na Câmara para ser votado, que também nós temos a maioria. Precisamos forçar isso daí. E o Miguel está certo, porque aquilo foi uma interpretação, né, do STF, porque não havia clareza na lei. Se a gente tiver uma lei votada pelos nossos deputados, aí isso pode ser modificado, porque aí não tem uma interpretação. Então, o STF acabou interpretando essa questão e que uma lei poderia, de fato, definitivamente, deixar um marco legal claro. Assim como a gente fez, por exemplo, na política estadual sobre drogas, onde a gente chegou e não tinha, conforme eu disse, né, não tinha uma regulamentação. Nós regulamentamos a política estadual sobre drogas, que é o básico para a gente começar a poder atuar e entender quem é o responsável por quê dentro do Estado. E agora estamos preparando também uma grande campanha de prevenção. Trouxemos especialistas. Esse é o caminho, né? É importante isso. Nas escolas, né? Devemos agora em março, juntamos especialistas, o Miguel faz parte de um grupo de especialistas que a gente escutou também para construir essa política de prevenção. Já está na fase, vamos dizer assim, final da gente poder implementar nas nossas escolas, que é o local importantíssimo. Não se trata de uma campanha isolada, alguma coisa que começa, feita e depois se interrompe. Não, é um trabalho contínuo também. Ele tem que ser feito de forma contínua. E a gente tem para o centro da cidade, Cláudio, uma outra grande notícia, que é a questão da mudança do centro administrativo. Tudo isso traz para a cidade de São Paulo, em especial para o centro também, né, nesse trabalho que a gente faz com o crime organizado, com a questão dos usuários, aqueles que estão sendo utilizados pelo crime, explorados pelo crime organizado. A gente tem casos de pensões das mulheres exploradas sexualmente para trocar
por droga. Tudo isso o Ministério Público está acompanhando junto com a gente, a nossa Secretaria de Segurança, e a gente vai ter também a mudança do nosso centro administrativo ali no Campos Elíseos, a construção de prédios, onde nós vamos trazer 20 mil servidores do Estado que vão se concentrar ali no Campos Elíseos. Mais uma iniciativa para a gente dar mais dinamismo para o centro e sempre com esse olhar para poder atender aqueles que mais precisam. Quando a gente pensa num trabalho multidisciplinar, quando a gente fala de prevenção de drogas, na verdade a gente também pensa nesses multiprofissionais que acabam tocando também na ponta da segurança, né? A segurança de São Paulo hoje é um problema muito grande. Os paulistanos, os paulistas, pensando em Estado, eles estão sofrendo muito com a segurança. E você acha que fazendo esse combate às drogas, a gente também cuida ao mesmo tempo dessa parte Sem de dúvida, segurança? porque quando você faz o combate ao crime organizado, você está pegando uma instituição que, na verdade, alimenta os diversos tipos de crime. As drogas são dessas modalidades. A gente tem trabalhado muito na segurança pública. Os indicadores, sejam indicadores de roubos, de furtos, de homicídios, eles são os melhores números. Só que você vê, não importa você ter melhores números, se a sensação de segurança da sociedade não corresponde aos números. Então, isso é uma missão para nós, gestores públicos, fazer com que cada vez mais a população possa se sentir mais segura. Vou dar um exemplo para você que nós atuamos ali no litoral, né, principalmente Santos e Guarujá. Né? A situação da população lá era muito crítica. Nós fizemos uma grande operação, permanecemos operando lá e a situação hoje, a população nos agradece pelo trabalho que está sendo realizado ainda em relação ao centro. A gente tem uma outra questão, e aí não é justificando, né? Todo mundo tem R$300 no bolso hoje, que é o celular. Qualquer lugar que você for, algum bandido vai saber que pode ter aferir algum lucro fazendo uma abordagem com você. E a gente tem um trabalho feito nas receptações, tudo isso, e a questão da legislação que a gente falou aqui, que às vezes você prende e solta, prende, solta, a justiça solta, isso dificulta o trabalho. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar não só na segurança em si, mas em melhorar a sensação de segurança. Aqui em São Paulo, o Smart Sampa, que é o sistema de câmeras, tem contribuído muito para isso. A gente vai avançar e cada vez mais acho que a população vai se sentir mais segura. É claro que a gente tem casos pontuais, como aconteceu no Itaí Bimbim, aquele caso com aquela senhora, foi até mordida, né? Aquele caso da morte daquele ciclista. Então, nós estamos, claro, acompanhando os casos pontuais, mas nós temos que trabalhar olhando para todo o estado de São Paulo. Um número que vale a pena lembrar é que hoje o número de homicídios no estado de São Paulo é equivalente, inclusive, a alguns países de primeiro mundo. Por incrível, em Miami, por exemplo, o número de homicídios é 5 vezes mais do que da cidade de São Paulo. Mas o que vende ainda é a desgraça, né? É isso. Impressionante. Você liga a televisão, tem mais audiência, tá lá só desgraça, a tarde inteira de desgraça. Mas a população tem que ser exigente com a gente, Agora, a deixa eu gente te vai fazer uma melhorando. pergunta. A gente cobra muito, Isso. e tá certo, a gente tem que cobrar, né, dos políticos que estão lá para atuar, para promover bem-estar para toda a sociedade, mas eu sempre penso que a gente também tem a nossa parte. Eu queria que você deixasse, assim, um recado para nós, cidadãos. O que é que a gente tem que fazer? O que um político também espera? Porque eu acho que é via de mão dupla, né? O que cabe a nós? Aliás, agora, no segundo semestre, nós devemos implementar as escolas cívico-militares. Exercício de cidadania, brasilidade. E o que você está dizendo é justamente como que eu posso exercer melhor a minha cidadania para contribuir com a gestão pública. Em todas as áreas a gente pode fazer a nossa parte. A gente tem agora, por exemplo, nós decretamos sexta-feira a questão emergencial da dengue. Mais uma vez, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente fez essa declaração emergencial. A dengue, por exemplo, é um trabalho que cada um tem que fazer a sua parte. Nessa questão do uso de drogas, dentro da casa da gente. A gente tem que estar atento. Nós também entregamos os Prevenir. São centros em todo o estado de São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, várias cidades do estado de São Paulo, e vamos abrir agora na cidade de São Paulo, que é justamente para que as famílias possam tirar suas dúvidas. Elas vão buscar esse local que chama Prevenir, e ali eles podem, olha, eu acho que eu vi o meu filho numa situação assim, o que eu posso fazer, como eu devo abordar? A gente tem psicólogos, a gente tem assistentes sociais nesses locais, justamente para ajudar essas famílias antes e depois para aqueles que passam pelo tratamento, ter um ponto de referência naquela região. Então, sempre o cidadão pode fazer a sua parte, até ajeitando a frente da sua casa, cuidando da planta ali na frente da sua casa. E a nós, gestores públicos, a nossa missão é poder pegar os recursos dos impostos e transformar em melhor prestação de serviço.
ser mais eficiente para poder gerir melhor o recurso dos impostos. Então, em todas as áreas, todo mundo pode fazer a sua parte. Deixa eu fazer mais uma pergunta, que eu sei que estamos já... No limite. E o Elvésio? Sim. Continua como está? Vai ter mudanças, né? O Helvetia, ele hoje faz parte, ele já não é um prédio separado, ele faz parte do que a gente chama de complexo hub, né? Então ele está lá justamente para ampliar o número de leitos do hub, lembrando que o hub não interna, a gente fica lá em observação, faz todos os exames, porque às vezes aquela pessoa que chega pedindo uma internação tem outras doenças. Então a gente faz todos os exames, acompanha todo o perfil daquela pessoa, inclusive médico, e aí se encaminha ele. Então o Helvetia serve como um apoio para o hub cada vez mais. Existia no Helvetia uma residência terapêutica. Essas pessoas, são, se não me engano, 20 pessoas, eles estão indo para as nossas casas terapêuticas. Porque no Helvetia não é uma casa. Ele simula uma casa onde a pessoa tem um quarto, tem uma cozinha. Nas residências, nas nossas casas terapêuticas, eles passam a ter, de fato, esse ambiente de uma residência. E o Helvetia cada vez mais atuando como um back-office para apoiar os trabalhos do Hub. Então, sempre a gente pode fazer melhor. E é por isso que a gente vai adaptando, cria uma oportunidade. E, claro, sempre podem haver críticas, sugestões, e a gente está aberto para isso. E vocês, parceiros do Amor Exigente, que conhecem da área, sempre estarão do nosso lado, se Deus quiser. Vamos falar Considerações assim. finais, vice-governador. Agradecer, na verdade, a oportunidade, dizer agradecemos. a cada um de vocês que estão nos acompanhando que o governo do Estado de São Paulo tem trabalhado muito para transformar a vida das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Nós temos uma grande agenda de infraestrutura, geração de emprego, renda, e esse trabalho que eu tenho me dedicado muito e tem me dado muita satisfação, porque eu tenho encontrado bons parceiros e tenho podido acompanhar de perto a história de transformação da vida de muitas pessoas. Então, eu queria só aproveitar, fazer um convite a você que está nos acompanhando, para que juntos a gente continue construindo a cidade, o Estado e o Brasil dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigada. Aproveitando sua presença aqui, deixar o recado aí para você que está indo, preparado para os bloquinhos de carnaval. Vá, mas evite o excesso de bebida alcoólica, não use drogas e deixe o celular em casa, né? Melhor. Melhor. Mas também quero parabenizar. Eu fui pela primeira vez na vida num bloquinho, caí de paraquedas, porque era na rua da casa do meu filho. Meu neto foi me levando e eu fui no Jardim Guedala e eu fiquei impressionada com um ambiente extremamente saudável, policiamento maravilhoso. Olha, parecia outro planeta, assim, de só... Parecia que eu tinha voltado no tempo. Eu fiquei bacana. encantada. Os carnavais... Carnavais passados, sabe? Que bom, que bom. Parabéns. Serviço, né, aos nossos homens e mulheres das forças de segurança, a organização do Carnaval, parabenizar a Prefeitura e nós do Governo do Estado com esse apoio ao prefeito. E é essa festa que é do brasileiro, em especial do paulista, do paulistano, aqui específico. Está cada vez maior aqui em São Paulo, né? Mas aí eu acho que cabe a gente também fazer a nossa parte, né? E eu vou lá na abertura do Carnaval, hein? No nosso evento. E lá na abertura do Carnaval. Eu e minha esposa gostamos também. É importante ter um tempinho também para se divertir, Tem né? que se divertir, tem que cuidar da vida pessoal. Manda um abraço para sua esposa. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma alegria te receber, viu? Obrigada, Miguel. Cláudia. E ó, para quem não conhece, o Amor Exigente tem um site maravilhoso, amorexigente.org.br. Entra lá e vá para um grupo de apoio. Hoje nosso bate-papo foi muito focado no estado de São Paulo, mas que sirva como referência para os outros estados também. Mas que sirva também para a gente pensar um pouquinho no nosso papel, qual é a prevenção que a gente está fazendo dentro da nossa casa, qual é o cuidado que a gente está dando para a nossa calçada, para o nosso quintal, né? Política começa em casa, tá bom? E que seja sempre da melhor forma possível.